Fala, meus brothers e minhas sisters, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Se você não me conhece, eu sou o Jonas Rocha, criador do Brother Investidor e trazendo conteúdo aqui para vocês toda semana sobre investimentos em renda fixa, renda variável e também sobre milhas aéreas, cartões de crédito relacionado a esse tipo de conteúdo. Então, se você já tem interesse nesse conteúdo, faz o seguinte: primeiro, deixa o like e depois se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro de todo o conteúdo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um fundo imobiliário muito querido e muito conhecido aí, o XPLG11, tá? Vamos fazer uma análise dele aqui, vamos olhar 7 pontos, inclusive vou trazer em forma de pontuação, tá? Pra gente avaliar se tá bom ou ruim. E ele vai precisar ter uma pontuação mínima para conseguir estabelecer uma análise mais profunda posteriormente, entendeu? Então, se você ficou interessado, veja esse vídeo até o final que tá fenomenal. Aqui sem enrolação, eu trouxe 7 pontos, tá? O primeiro ponto que a gente vai olhar, ele pode chegar até 2 pontos, tá? Lembrando que pode ter 0, 1 ou 2 pontos, tá? Todas as gamificações, todas as questões de pontos vai ser assim, de 0 até o total que tá aqui. Então a gente vai avaliar o setor de atuação, tá? A gente vai usar esse site aqui, o Fund Explorer, já tô com o XPLG aqui aberto, tá? A gente tem algumas formas de ver qual que é o setor predominante. Aqui a gente já consegue ver que é galpões logístico, tá? Se aqui não ficar tão claro de ver, vocês têm que abrir o relatório gerencial. Deixa eu abrir um com vocês aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem na prática. Se ali vocês não conseguirem entender, aqui vai ter o objetivo do fundo, ó, que ele sempre vai falar direitinho o que é. E aqui também, sempre embaixo, vai ter os seus ativos. Então a gente já consegue ver que são tudo galpões logísticos, tá? Então qual que é o setor de atuação? É logístico, tá? O setor aí é logístico. Beleza, por que isso? Para na hora de estruturar na sua carteira você conseguir separar. Nesse ponto aqui, ele vai ganhar, nessa questão de pontos, ele vai ganhar um ponto, tá? Um ponto. Por que não dois, Jonas? Um é para fundos imobiliários que são apenas de um segmento. Não que isso seja ruim, tá? Mas fundos imobiliários mais híbridos, que seria o caso do KNRI, fundos que investem em mais de um segmento, às vezes traz mais segurança dependendo do fundo. Então, nesse caso aqui, sempre quando um ativo for apenas de um segmento, lembrando que isso não é ruim, tá? Mas é apenas uma questão de conseguir qualificar qual que é mais diversificado. Se ele for de híbrido, mais de um setor, e aí no caso ele vai ter 2 pontos, beleza? Então a primeira questão é essa aqui, ele é logístico, beleza? Dá mais um zoom para vocês conseguirem enxergar aí. O 2 aqui é liquidez, isso aqui é 0 ou 1 ponto, tá? Como que a gente consegue ver a liquidez? Aqui no Funds Explorer a gente pode pegar o preço da cota, né? Aqui a cota 95,29, perfeito. E nós podemos multiplicar pela liquidez, que é a negociação que tem média diária. Ou seja, a gente pega o preço e multiplica pela liquidez diária. Ele tem mais de 2 milhões e meio de negociações, tá? Então, mais de 2,5, 2,7 milhões de negociação. Negociação. Isso aqui, ele ganhou o quê? Ele ganhou um ponto, tá ótimo. Se ele tivesse uma liquidez baixa, abaixo de 700 mil, 500 mil, 300 mil por dia, aí seria 0, beleza? Então aqui ele ganhou um ponto. O terceiro fator para a gente olhar, que é 2 pontos, é a diversificação, tá? A diversificação do XPLG11 a gente consegue ver por aqui. Ele tem 13 ativos em 6 estados diferentes e por aqui a gente consegue ver também, tá? Então aqui ele tem 3, 5, 10, ele tem 14. Às vezes aqui fica desatualizado, tá? Eu prefiro olhar pelo relatório gerencial. Pode ser que algum aqui está em construção, não sei, mas ele tem 14 ativos aí, estando pelo jeito em 6 estados diferentes. Ah, tem construção aqui também outros, tá vendo? Cadê? Especulativo Extrema, Minas Gerais. E também obras de expansão do Cajamar ali para Leroy Merlin, tá? Esse ativo aqui é gigantesco e está em expansão. Então, a diversificação dele é excelente. Excelente. 14 ativos. Ele ganhou um total aqui de 2 pontos, tá? Ele tá em mais de 5, 4 estados e tem vários ativos. Isso traz uma boa segurança, então ele tem bastante diversificação. 2 pontos, ganhou o máximo. Até o momento ele tá com 1, 2, 4 pontos, tá? Ele precisa ter pelo menos mais de 10 para a gente conseguir passar para a próxima análise, que seria uma análise mais profunda, olhando os relatórios gerenciais e lendo com calma, beleza? O quarto ponto aí é o patrimônio, tá? Eu gosto de fundos imobiliários com patrimônio grande, então a gente consegue ver isso aqui no Funds Explorer, nessa parte aqui. Ele tem um patrimônio líquido de 3,1 bilhões, tá? Isso é excelente, então ele ganhou 2 pontos. Então ele tem mais de 3 bi de patrimônio.
E por isso aqui ele ganhou 2 pontos, tá? É um fundo bem grande. Se fosse um fundo imobiliário com menos de, pelo menos ali 500 mil, 300 mil, um fundo pequenininho, seria 0, que é mais arriscado. Fundos imobiliários entre 1 bilhão e 2 bilhões e meio seria nota 1, e acima disso, 2,5, 3 bilhões, nota 3, nota 2, quer dizer, porque são fundos mais grandes no mercado, beleza? Como ele é um fundo bem grande aí, ele conseguiu a nota 2 nesse aqui. O quinto ponto aí a se analisar é a vacância física. A gente consegue ver aqui no Funds Explorer, nessa parte aqui embaixo, tá? Deixa eu tirar a vacância financeira e ocupação financeira. O que sobra é só ocupação física e vacância financeira e vacância física. O que acontece aqui? Só para você entender o raciocínio, o que é vacância. Vamos supor que eu tenho 10 galpões logísticos para alugar. E desses 10 galpões, apenas um está vago, tá? E os 9 estão locados. Ou seja, 10% seria a minha vacância física, o meu espaço livre para alocar, e 90% seria a minha ocupação ocupada, que está já com inquilinos ali gerando receita e usando. Então, vacância é isso, o espaço vago. Sempre bom abaixo de 10, tá? Abaixo de 10, ó, entre 10 e vão por 6, ele vai conseguir a nota ali de 1, tá? E entre 5 a 1, ele vai conseguir a nota 2. E acima de 10, ele vai conseguir a nota 0, beleza? Aqui no caso, ele vai chegar ele vai ficar entre 6 e 10, que ele tá 8,8, ele vai ganhar aqui apenas 1 ponto, tá? 8,8% até o momento, 1 ponto. Aí sempre bom olhar o histórico também e tudo mais, entender como que tá. É sempre bom ter uma análise, tá vendo que aqui, ó, se fosse nesse período aqui, de repente ele já pegaria 0. Então isso vai mudando, tá? É sempre bom você ir avaliando. O sexto ponto aí para a gente analisar é a rentabilidade. Isso aqui é importante, que é o dinheiro que vai estar entrando no seu bolso. Então aqui entra em considerações a rentabilidade perante Selic, rentabilidade perante aos fundos imobiliários semelhantes, também que investem em galpões logísticos. Onde que a gente consegue ver? Aqui no Funds Explorer, aqui em cima a gente consegue ver que ele está com um dividend yield atual de 0,71%. Se a gente for jogar isso aqui numa prática de 12 meses, simulando, claro, 12 meses, a gente chega em 8,52%. Selic hoje está 12,75%. A gente tirando, vamos supor, uma taxa de 20% de IR, ela teria uma taxa líquida de 10%. Claro que o fundo de tijolo ele vai render um pouco menos dependendo do momento, só que ele também tem valorização patrimonial ao longo do tempo. Isso aqui tem que entrar na conta, tá? E a Selic também ela é bem volátil, ela pode subir muito ou cair muito, então é só uma média. A gente vê que tipo assim não tá muito longe, tá? Então nesse ponto aqui ele tá interessante. O ruim seria se ele tivesse pagando apenas 6% ao ano, 5%, aí seria ruim, tá? Nesse caso aqui ele tá até aprovado nesse quesito. Agora a gente tem que comparar com fundos imobiliários semelhantes. Eu sei que tem um muito conhecido aí que é o HGLG11, tá? De logística, muito grande e muito consolidado no mercado. Ele está pagando uma média de 0,67% de dividend yield. Então a gente consegue ver que o XPLG ele está até na frente, tá? Ele está pagando um pouco mais. Então olhando nesse ponto, assim, olhando com o mercado e com outros semelhantes, a gente vê que ele está numa média. Então aqui ele vai conseguir, ele não está exorbitante, pagando em muito, mas dentro do mercado dele ele está pagando bem. Então por isso ele vai receber 3 pontos, tá? Nesse caso. Porque, Jonas, não está pagando próximo a Selic, como que ele vai ganhar 3 pontos? Cara, não tem como você comparar renda fixa com fundos imobiliários, não são investimentos pares, tá? Claro que tem uma correlação ali, mas não tem como comparar 100%. Fundo imobiliário de tijolo, ele vai ter inflação embutida na valorização dos seus imóveis, dos seus ativos ao longo dos anos. Então, isso aqui tinha que entrar na conta. Então, se fosse colocar na conta ali uma média de 1, 2, 3% de reposição da inflação por valorização patrimonial, essas coisas assim, às vezes ele está pagando a mesma coisa da Selic, entendeu? Então, é muito complicado mensurar assim tão certo. Mas então, por isso, nesse caso, ele ganha 3, até porque dentro do mercado dele, ele está pagando até na média e um pouquinho acima só. Então, ele está positivo, ele passou para mim nesse ponto, tá? Se você acha discordou, achou outra coisa, é só jogar nos comentários que a gente vai conversando. E o sétimo ponto, o importante é o preço, não importa se tudo aqui em cima está excelente, se ele está num preço caro, tá? Se ele está sendo negociado mais do que ele realmente vale. Isso no médio prazo vai arrancar a sua rentabilidade, vai prejudicá-la. E como que a gente consegue ver isso? Aqui no Funds Explorer a gente consegue ver essa informação, que é o preço sobre valor patrimonial. O fundo imobiliário ele tem dois preços. O preço que o mercado está disposto a pagar nesse exato momento
que é o preço que quando você vai comprar, tá no seu home broker, tá na sua corretora, é o preço de mercado. E o segundo preço é o preço justo, é o valor patrimonial. Você não concorda comigo que ele tem ativos, ele tem galpões logísticos que são avaliados por auditores que falam, esses galpões valem 3,1 bilhões somado todos. Então o que eles fazem aqui com o valor patrimonial? Pega o valor total patrimonial, divide pela quantidade de cotas emitidas aqui no mercado e chega no valor patrimonial por cota, que seria bem próximo ali do valor justo por cota, tá? Então isso a gente consegue confrontar o preço dele no mercado atual que os investidores estão pagando e o preço justo por cada cota. E a gente consegue ver isso através do indicador, que é o preço sobre valor patrimonial. Só para você entender, esse indicador igual a 1 quer dizer que ele está sendo negociado na estabilidade, ou seja, o valor aqui da cota está 95,29 no mercado secundário. Negociação nesse exato momento. E ele tem um valor justo por cota, um valor patrimonial de 113. Se aqui no mercado secundário estivesse 113, esse indicador aqui seria igual a 1, tá? Ou seja, ele está sendo negociado no preço justo, igual ao seu valor patrimonial por cota. Acima de 1 quer dizer que ele está com ágio aqui no mercado secundário, e abaixo de 1 quer dizer que ele está com deságios, que é o que está acontecendo agora. Então o XPLG11 ele está num bom preço, ele está descontado, tá? Então nesse caso aqui, como ele está muito descontado, ele ganharia 3 pontos. Se ele tivesse ali apenas, sei lá, 0,95, ele ganharia 2 pontos, tá? Próximo ao preço justo dele. E se tivesse acima, por exemplo, 1,5, 1,8, 1,10, ele ganharia apenas 1, tá? Isso aqui não tem como ser 0, porque, cara, às vezes o ativo tá caro é porque ele tem uma qualidade. Então você não pode vir aqui e dar 0 total. Às vezes ele não vai ganhar o total, mas você pode deixar aí no radar ali, entendeu? Então nesse caso aqui, ele tá num ótimo preço. Claro que não é recomendação, tá? Tem a outra análise, uma análise mais profunda, mas ele está descontado. 3 pontos. Então a gente consegue ver o quê? Quantos pontos que o XPLG11 ele ganhou, tá? A gente consegue ver aqui, ó. Ele ganhou 1 ponto do primeiro, ele ganhou aqui mais 1 ponto do segundo, ele ganhou mais 2 pontos do terceiro, mais 2 pontos do quarto, mais 1 ponto do quinto, mais 3 pontos do sexto e mais 3 pontos do sétimo. Ou seja, ele conseguiu 13 pontos de 15. Ele foi aprovado para a nossa próxima análise, que seria uma análise um pouco mais profunda, para conseguir ler isso aqui tudo, entender, abrir os relatórios gerenciais e entrar numa análise um pouco mais profissional assim para fazer uma boa aquisição no ativo. Mas se você gostou desse conteúdo, cara, se você tem ideia para um próximo vídeo aí, um outro fundo imobiliário, joga nos comentários que eu analiso para vocês. Se inscreva no nosso canal, deixa o like. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!